bagagem interessante. Bom, eu vou apresentá-lo rapidamente, professor, aí eu abro literalmente o microfone para você, fique à vontade, eu estou ainda permitindo a entrada e as pessoas vão entrando e se sentindo à vontade. Então, quero primeiro, novamente, agradecer em nome de toda a direção do colégio, dos docentes, dos nossos alunos e familiares, é uma honra tê-lo aqui. Eu vou ler rapidamente aí o seu currículo para as pessoas se familiarizarem um pouquinho, né? A graduação em Comunicação Social, Jornalismo pela PUC, Universidade Católica de São Paulo, mestrado no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, Comunicação e Cultura, Universidade de São Paulo, doutorado, Programa de Pós e Integração da América Latina, atualmente é professor assistente doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, se tiver alguma coisa incorreta, me corrija aí, por favor. Tem experiência na área de comunicação com ênfase em jornalismo, especializado, comunitário, rural, empresarial e científico, atuando principalmente nos seguintes temas: economia criativa, afrodescendentes, racismo, etnocídio, fundamento do jornalismo, especializado em educação e diversidade racial, né? Esse é o professor Juarez Xavier, com uma incrível história e experiência de vida nessa área e que com certeza veio contribuir muito aí para o processo de criação do nosso Fórum de Iniciação Científica, que é o FIC. E quando nós fizermos o FIC, nós enviaremos para o senhor também, para a sua apreciação. Fique à vontade, professor. Bem, bom dia a todas e todos, né? E é um prazer estar com vocês. Atualmente, eu estou na condição de vice-diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design, uma das maiores unidades da Unesp aqui na cidade de Bauru. Eu sou de São Paulo, nasci na zona norte de São Paulo, Vila Mazei, e depois mudei para a zona leste de São Paulo, né? Sou corintiano, obviamente. Sou ligado a um grupo de capoeira e minha família é ligada a uma tradição africana chamada Yorubá, que é um grupo da África Ocidental que tem dado grandes contribuições para a compreensão política social do Brasil, na presença negra no Brasil. Eu quero pedir desculpas com antecedência, porque há muito tempo eu não dou aula para alunos do ensino médio, né? Eu dei aula, iniciei minha carreira como professor, primeiro como jornalista, depois como professor numa escola de segundo grau, escola chamada Condessa de Matarazzo, que fica na zona leste de São Paulo. Dava aula para uma turma sábado de manhã. E foi muito importante, uma experiência muito importante, porque foi quando a gente começou a trabalhar com o Conselho de Economia Criativa. A gente decidiu, naquele momento, optar em trabalhar com as linguagens que os jovens achavam mais adequadas. Então, trabalhamos com um grupo muito grande, discutindo hip hop, discutindo as linguagens do hip hop, artes plásticas, dança, produção audiovisual, música. Trabalhamos com referências importantes do hip hop no Brasil, fora do Brasil. Então foi uma experiência que eu tive naquele momento e depois dei aula em algumas escolas particulares em São Paulo e desde 2011 estou aqui na Unesp, né? Então tem sido uma experiência muito boa. Eu preparei para a gente conversar um bate-papo leve mesmo. Eu trabalhei com algumas ideias que eu tenho pesquisado nesses últimos anos. O que aconteceu comigo? Eu fiquei um tempo só trabalhando na redação, de 85 a 95, trabalhando com jornalismo, fazendo reportagens, notas, notícias. Uma parte da minha vida eu trabalhei como assessor de imprensa. E em 1992 participei de um grande encontro que teve em São Paulo, chamado Primeiro Encontro Nacional de Entidades Negras. Para esse encontro, eu escrevi um pequeno texto falando sobre a natureza do racismo no Brasil. A ideia do texto era fazer uma reflexão sobre a violência racial no Brasil, mostrar como ela era diferente dos Estados Unidos, né? Tivemos contato com a África do Sul, depois recebemos o Nelson Mandela, logo quando ele foi libertado, depois de quase 30 anos preso na África do Sul. E eu fiquei muito impressionado com o contato que a gente teve com esse grupo de intelectuais, ativistas, pensadores negros, né, em especial nos Estados Unidos da África do Sul. Escrevi um texto
e achei que o texto ficou legal. Quando a gente escreve uma coisa legal, achei que o texto ficou legal, submeti o texto a uma banca na USP, e aí fui convidado para fazer parte de um grupo chamado NEIMB, que era um grupo de estudos interdisciplinares sobre o negro brasileiro da Universidade de São Paulo. Lá eu conheci minha orientadora do mestrado, a professora Ronilda Ribeiro, o meu orientador do doutorado, Kabengele Munanga, que é um brasileiro congolês radicado aqui no Brasil há muito tempo, desde os anos 70, e tive a oportunidade de conhecer o grande professor Milton Santos, recém-chegado no Brasil, que era coordenador e responsável pelo grupo. É o que eu estou estudando desde 95, a natureza do racismo no Brasil. Espero que não fique muito chato, mas as referências que eu acho que a gente pode compartilhar junto. A ideia de africanidades, eu decidi trabalhar com esses três conceitos: preconceito, discriminação e racismo. Normalmente as pessoas pegam essas ideias como sendo as mesmas ideias, e não são, elas são diferentes. O preconceito é uma ideia preconcebida, de menor valia do outro, de negação do direito do outro, seja negro, seja árabe, judeu, mulher, gay, lésbica, trans, né? Uma ideia preconcebida que mesmo quando a realidade mostra que aquela ideia não é correta, ela se mantém, ela é preservada e acaba tendo um fator muito complicado para as pessoas que são sujeitas dessa violência. A ideia preconcebida, preconceituosa, né? A discriminação, ela tem uma outra dinâmica. A discriminação, ela é a segregação física e conceitual. Ela separa as pessoas, ela isola as pessoas, né? Uma realidade que a gente pode observar no Brasil, a discriminação física, espacial de quem vive na periferia e quem vive no centro da cidade. Então, é a discriminação, pessoas que não têm acesso a determinados direitos sociais, né? Hospital diferente, escola diferente, biblioteca diferente. Há uns anos atrás, nós tínhamos um projeto na Zona Norte de São Paulo chamado Do Risco ao Rabisco. Era para tirar jovens da situação de risco para rabiscarem sua cidadania. E decidimos um dia levá-los na Avenida Paulista. Saíram do Jardim Brasil, foram até a Avenida Paulista. O que mais chamou a atenção deles era o fato da rua estar limpa, né? Eles não tinham visto, nunca tinham visto uma rua tão limpa quanto aquela, com lixeiras na rua e tal. Então aquilo foi um impacto muito forte para eles. Não discriminados na periferia, quando eles conhecem um outro ambiente, eles tomaram susto. Já o racismo é diferente. O racismo ele implica a violência física e simbólica que aumenta o grau de morbidade dos grupos que são sujeitos do racismo. Ao longo da história nós vimos isso, né? No século XX, grupos humanos foram discriminados com vários preconceitos, e o racismo implicou alto grau de morbidade dessa população. O exemplo clássico que nós temos ao longo da história é a escravização de milhões de pessoas. No século XX, a violência contra a população judaica na Europa, e nos séculos anteriores, a violência contra as populações latino-americanas. Então, são conceitos diferentes. O preconceito é uma ideia que está sendo combatida no mundo afora com as políticas de ação afirmativa. No Brasil, por exemplo, a Lei 10.639 de 2003, que orienta a LDB a ter conteúdo de enfrentamento ao racismo na escola. A discriminação também está sendo combatida com política pública pelo mundo afora, a partir das ações afirmativas. A nossa universidade adotou essa política em 2014 e mudou a realidade da nossa universidade, mudou profundamente a realidade da nossa universidade. Nós temos hoje mais alunos de escola pública, mulheres, negros, em todos os cursos, todos os cursos. Nós temos um curso muito concorrido, que é medicina, que no ano passado teve 200 alunos por vaga, para cada uma vaga 200 alunos, e lá também nós temos muitos alunos negros, uma coisa positiva, e o racismo, que se combate a partir do debate, da discussão de políticas públicas e de coragem. É necessário ter coragem para poder fazer o enfrentamento do racismo. Para poder entender esse debate, essa discussão, é necessário a gente ter dois pressupostos. São dois pressupostos que, na nossa opinião, são fundamentais para que a gente possa compreender a necessidade da superação do preconceito, da discriminação e do racismo.
O primeiro é que todos nós fazemos parte da grande família humana, né? Sem compreender isso, é uma grande dificuldade que nós teríamos. Todos nós fazemos parte da mesma família humana. Há uns anos atrás, iniciou-se uma grande pesquisa no mundo, a pesquisa da genoma humana, que era tentar, na medida do possível, decifrar, né, o código genético da maior parte da humanidade, e constatou-se que, do ponto de vista genético, nós somos absolutamente iguais. Não há diferença genética entre brancos, pretos, pardos, indígenas, amarelos, que é o conceito utilizado pelo IBGE. Não existe diferença biológica entre as pessoas. As pessoas são absolutamente iguais, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista biológico, do ponto de vista humano. Então, é fundamental que tenhamos essa compreensão para poder fazer o enfrentamento ao racismo, à discriminação e ao preconceito. E uma segunda questão importante é que nós somos parte de uma grande diversidade humana, uma grande diversidade. Faz parte da natureza humana a diversidade das pessoas. Cor de pele, textura de cabelo, aspectos fisionômicos. E o que é mais interessante, não existe pessoas puras no mundo. A Genoma foi mostrando isso, né? A grande pesquisa do genoma humano, um grande laboratório mundial que foi realizado. As pessoas têm pequenas diferenças culturais, pequenas diferenças nos traços genéticos, mas no fundamental são as mesmas. As diferenças externas, elas não estão em concordância com a uniformidade interna. Nós somos, e isso é fantástico, nós somos absolutamente iguais e somos absolutamente diferentes, né? Isso faz parte da magia humana. Esse debate todo foi iniciado de uma forma muito importante pela Unesco, que é o braço cultural científico das Nações Unidas, numa declaração que eles fizeram em 2001. Recomendo fortemente essa leitura dessa declaração, porque ela tem um dado novo. Ela reafirma os traços anteriores dos direitos humanos, dos direitos da dignidade humana, mas ela traz um novo dado, que é a questão da diversidade epistêmica. Qual que é a ideia dessa diversidade epistêmica? Quanto mais diverso é um grupo, mais criativo ele é. Quanto mais múltiplo esse grupo, mais criativo ele é. As diferenças de ponto de vista, de opiniões, de perspectivas, de leituras, de compreensão de mundo, faz com que o grupo seja mais criativo. Esse é o grande foco desse documento. E ele é importante porque ele supera dois documentos históricos anteriores. Ele é importante porque a Declaração dos Direitos do Homem, é bom chamar a atenção, direito do homem e do cidadão, de 1789, na Revolução Francesa, diz lá no seu primeiro artigo: todos nascem livres e iguais. Só que a igualdade, a liberdade eram para o pequeno grupo de homens brancos da Europa. As mulheres não tinham direitos, a população africana não tinha direito, latino-americana não tinha direito, da Oceania não tinha direito. Era um grupo muito pequeno de homens brancos. Né? Quando veio essa primeira declaração dos direitos dos homens ao final da consolidação do processo da Revolução Francesa. E depois, ao final da Segunda Guerra Mundial, depois de superada a barbárie do nazismo, a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, dos Direitos Humanos. Dá para perceber a mudança de classificação do documento. No século XVIII, era direito do homem e do cidadão. No século XX, era o direito universal humanos, direitos humanos. Então, essa mudança foi extremamente importante, mas mesmo nessa época, ainda não tinha igualdades. Em muitos países, as mulheres não votavam. Em muitos países, a população negra não era considerada humana, como, por exemplo, nos Estados Unidos, que só vai adotar as políticas dos direitos civis em 1964 e 1966. É um período muito longo. A diferença desse documento da Unesco é que, pela primeira vez, é possível você fazer a reivindicação de liberdade, pois, do ponto de vista institucional, todos são iguais. Então, a grande diferença do século XVIII para o século XX para o século XXI é que, de fato, há uma reivindicação, há um pacto humano de que as pessoas são iguais na sociedade no século XXI. Para a gente entender um pouco essa ideia, eu queria começar com uma brincadeira. Há um grande, extraordinário escritor
chamado Machado de Assis, Joaquim Maria Machado de Assis, talvez um dos mais importantes escritores em língua portuguesa, com certeza para muitos o mais importante escritor brasileiro, e eu concordo com essa opinião, fundador da Academia Brasileira de Letras. Essa é uma foto recuperada de Machado de Assis. Ele nasce em 1839 e vai morrer em 1908, um período muito duro para o racismo e para a população negra no Brasil. É um período crucial, a gente vai ver depois. Num livro maravilhoso, que eu recomendo fortemente, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele cita um poeta, né, importante de língua inglesa, e ele faz essa afirmação: o menino é o pai do homem. Né? O que é que está por trás dessa ideia que me parece apaixonante? O que é que está por trás desse conceito que me parece apaixonante? Se você quer entender o homem, você precisa entender o menino. A história é fundamental para isso. Se eu quero entender o que nós somos no Brasil hoje, pensando essa metáfora, eu preciso entender como foi constituído o Brasil. Se eu quero entender a natureza econômica, política, social, cultural no Brasil, eu preciso entender esse país nos seus últimos séculos. Né? Como foi o menino Brasil para entender o homem Brasil? Como foi a menina Brasil para conhecer a mulher Brasil? Essa ideia me parece extraordinária para o nosso encontro dessa manhã. Entender o Brasil hoje implica ter que entender o Brasil no seu passado. Implica ter que entender o Brasil naquilo que ele foi no passado, como foi constituído o Brasil, como ele foi pensado, como ele foi desenvolvido, como ele foi articulado, como ele foi desenhado e, acima de tudo, como ele foi inventado. Como é que se inventa esse país chamado Brasil, para que a gente possa, a partir da compreensão do que é esse país, pensar a possibilidade de mudança, de transformação, de modificação daquilo que nos parece importante. Então, o nosso guia, o nosso condutor no nosso bate-papo de hoje vai ser o grande Machado de Assis. Nossa tarefa é tentar, na medida do possível, contribuir com vocês para que vocês possam conhecer como foi a vida do menino Brasil, para a gente entender como é hoje a vida do homem Brasil. Então, graças a Machado de Assis, a gente espera vai ter uma boa companhia para poder entender esse problema e esse fenômeno. A gente quer começar a partir da ideia de preconceito. Há um blog político, que é um blog que foi desenvolvido em Brasília, né? Que tem o acompanhamento das questões fundamentais de Brasília, economia, política, a política de combate à Covid, a política cultural, a política educacional, a política científica. Então, ele faz cobertura do poder político em Brasília e ele repetiu uma pesquisa que foi realizada pelo jornal Folha de São Paulo. Em 1995, a Folha de São Paulo, no auge do debate sobre as políticas de ação afirmativa no Brasil, ela fez uma pesquisa, muito interessante a pesquisa. Ela perguntou para as pessoas se as pessoas eram preconceituosas, se tinha preconceito em relação a negro. Na época, acontecia um fenômeno no Brasil que o professor Florestan Fernandes, um grande sociólogo, Florestan Fernandes foi professor de Fernando Henrique Cardoso, foi professor de Ottaviani, foi professor da Universidade de São Paulo e ajudou a desvendar o Brasil, é um grande clássico para a gente entender o Brasil. O professor Florestan Fernandes dizia que o Brasil tinha preconceito de tinha preconceito de ter preconceito. Na nossa opinião, isso acabou no Brasil, lamentavelmente. Mas a perguntar para as pessoas: você tem preconceito racial? A grande maioria das pessoas, quase 90%, dizia: não, eu não tenho preconceito. Aí a segunda pergunta: você conhece alguém que tem preconceito contra os negros? Quase que o mesmo percentual se deu de pessoas. Né? As pessoas não eram preconceituosas, mas todo mundo conhecia alguém que era preconceituoso. Do ponto de vista estatístico, é um problema. Né? Como é que a maioria das pessoas reconhece que existe preconceito, mas a maioria das pessoas se dizem não preconceituosas? Quer dizer, não batia os dados estatísticos. Aí o Poder 360 refez essa pesquisa agora. E a pesquisa é muito interessante. Ela vai mostrar que 76% das pessoas acreditam que existe preconceito racial no Brasil, e 12% das pessoas dizem que não são preconceituosas. Então, você tem um número grande de pessoas, né, que ainda se dizem
que compreende o racismo, o preconceito, mas que não estão dentro desse universo, né? E os dados são importantes por várias razões. Você vê a diferença, por exemplo, 25 anos depois, você tem 89% de pessoas que acham que é racismo no Brasil, caiu para 76%. Né? O que é que aconteceu nesse período todo? Qual a grande mudança nesse período todo? Na nossa opinião, é que começou a ter no Brasil uma política de enfrentamento ao racismo e preconceito, de 95 para cá. Nós tivemos grandes avanços importantes nos direitos da população negra. Né? Você tem preconceito contra negros? Aí é outro dado importante. Sai de 10% para 28%. O dado mostra que, na medida em que a população negra avança nos seus direitos, há grupos sociais no Brasil que aumentam o preconceito contra a população negra. Olha que coisa interessante, né? Cada passo dado no sentido de você confirmar os seus direitos, mais pessoas se sentem no direito de te negar direito ao acesso à saúde, à educação, ao mercado de trabalho e assim sucessivamente. O dado importante para nós que somos educadores está no terceiro gráfico, na nossa opinião. Os mais jovens, são as pessoas em 16, 24 anos, né, onde muitos de vocês estão, né, afirmam existir preconceito no Brasil. Ou seja, conseguem perceber que tem preconceito no Brasil. Portanto, a educação tem um papel importantíssimo, na nossa opinião, para a gente poder superar essa chaga na sociedade brasileira. Se o jovem percebe que tem preconceito, ele está mais disposto, a partir de determinados processos, a avançar em situações para a superação do racismo, na nossa opinião. Quanto mais escolarizada uma pessoa, menos preconceituosa ela é. Você tem um grupo quase que hegemônico no Brasil, né, de pessoas que percebem o preconceito, e os mais velhos e mais ricos tendem a ser mais preconceituosos. Por isso, a importância da educação de jovens e adolescentes no Brasil, numa cultura da paz, numa cultura contra o preconceito, numa cultura da diversidade. Isso nos parece extremamente importante. Essa pesquisa ela fala sobre o contexto histórico do Brasil e fala sobre as contradições que nós temos, mas, na nossa opinião, aponta uma coisa extraordinária, que é uma esperança na educação de jovens e adolescentes no Brasil, numa cultura de paz, numa política de diversidade e numa política contra a discriminação racial. Há um dado importante que nós estamos discutindo, né? A história que nós temos sobre o racismo, em especial, ele é muito recente. Ele é muito recente. Se a gente não ampliar a nossa visão de mundo, a gente corre o risco de acreditar que uma pequena parte da história é toda a história, né? Que um pequeno fragmento da história é toda a história. A história é muito mais do que pode observar os nossos olhos no horizonte da existência das pessoas. Há dois pensadores importantes, muito lidos recentemente, que também a gente gosta de recomendar. Um é o neurocientista Siddhartha Ribeiro, escreveu um livro extraordinário chamado Oráculo da Noite, em 2019. Ele é um especialista em sonhos, né? Uma área que pouquíssimas pessoas estudavam na neurociência. Ele foi estudar. O livro é fantástico, maravilhoso. E ele é um cientista muito ativo no Brasil. Ele é responsável pelo Instituto do Sono, construído no Rio Grande do Norte. A ideia dele era tirar a centro de pesquisa do Sul-Sudeste, levou para o Rio Grande do Norte. Tem um grande centro de estudo neurocientífico no Rio Grande do Norte, na qual ele é coordenador. Né? O professor Miguel Nicoleles também fez parte desse processo inicial da organização desse grupo, um infectologista, médico, pesquisador importante brasileiro. E o outro é o Harari, que é um historiador israelense, radicado em Israel, que escreveu um texto maravilhoso chamado Uma Breve História da Humanidade, em 2011. O que esses dois pensadores mostram? Nós não podemos resumir a história da humanidade aos últimos 500 anos. Eles trabalham com os mesmos marcadores históricos. Nós somos frutos de 3 grandes revoluções que aconteceram na história da humanidade. A primeira é a revolução cognitiva, que é quando o homem, o ser humano, mais adequadamente, se transforma em ser humano. Isso se dá cerca de 70 mil anos atrás, na África.
Eu queria chamar a atenção para esse aspecto, porque a partir desse pressuposto é possível afirmar que todos nós, independente da cor de pele, da textura do cabelo, dos aspectos fisionômicos, todos nós somos afrodescendentes. Gosto de pensar nessa ideia, né? A primeira lua rosa foi vista na África. A primeira digital humana no solo foi feita na África. O primeiro passo a marcar a Terra foi feita na África. A primeira estrela foi vista pelo cérebro humano na África. O primeiro sol a dourar as nossas peles, ou aquecer os nossos corpos, foi experimentado na África. Isso eu acho extraordinário do ponto de vista da história da humanidade. Uma segunda grande revolução que acontece é a Revolução Agrícola. É quando o homem, depois da experiência no Neolítico, ele começa a sedimentar a sua experiência a partir da Revolução Agrícola. Foi extraordinário isso por várias razões, porque é uma primeira ação de dominar a natureza, de conviver com a natureza. Se dá cerca de 12 mil anos atrás, 12 a 10 mil anos atrás, né, na região do Mar Morto. Né? Não se dá na Europa, né? Se dá na região da Ásia, numa região da Ásia que tem uma grande condensação de experiências humanas, né? Do ponto de vista da organização social, da organização das cidades, as organizações dos processos. Por exemplo, para você fazer uma revolução agrícola, você tem que desenvolver a matemática, você tem que desenvolver aspectos de compreensão do ciclo de produção, você tem que desenvolver uma outra tecnologia, a tecnologia anterior era do arco e flecha, você tem que ter a tecnologia do arado, a tecnologia da irrigação, você passa a ter complexos tecnológicos muito mais sofisticados, e não se dá na Europa, se dá numa região da Ásia, né, do Oriente Médio, onde se situa o Mar Morto. A região ali onde tem o Estado de Israel hoje, Palestina e esses países. E a terceira revolução importante, a Revolução Científica, de 500 anos atrás, que se dá na Europa. Nós temos conhecido a história da humanidade nesses últimos 500 anos, mas ela não se resume a esses 500 anos. A história da humanidade é muito mais do que isso. Nós temos, de caminhada humana, mais de 70 mil anos. Então, nós não podemos resumir a história que nós conhecemos hoje a partir dessa pequena experiência da Europa. Nós não podemos resumir a nossa experiência nesses 500 anos. Antes já houve experiências importantes, 12 mil anos atrás, na agricultura, na Ásia, Oriente Médio, que desenvolveu aspectos importantes de tecnologias fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. E anterior a isso, o ser humano se faz ser humano na África, cerca de 70 mil anos atrás. A nossa ideia é que a gente possa compreender essa experiência e seus aprendizados cosmogônicos, ou seja, seus pressupostos religiosos, sagrados, sua forma de organização social, a sua forma pedagógica e o seu comportamento poético, não pode se resumir a 500 anos da história do Ocidente, e isso é importante. Quem tem nos ajudado a fazer essa discussão, esse pensamento, desenvolver esse ponto de vista, esse pensador que eu gosto muito, né, Cornel West, que é um professor norte-americano que tem discutido questões importantes e fundamentais. Cornel West, ele é um ensaísta, ele é um escritor, ele é um sofisticado palestrante e professor de universidades importantes nos Estados Unidos. Ele vai discutir um fenômeno importante que está sendo discutido na universidade hoje, que nos últimos 500 anos, a imagem do mundo foi feita à semelhança da Europa. A brutalidade imposta por alguns povos era para que esses povos se parecessem cada vez mais com a Europa. E ele vai ver 3 mecanismos importantes para a gente poder observar essa ideia que ele vai chamar da genealogia do racismo moderno. Ele vai ver na ciência, na cultura e na beleza a necessidade da gente desconstruir o racismo. Isso é genial, no meu ponto de vista, porque dá para nós um roteiro de estudo. Na ciência, ele vai mostrar um dado importante, que a ciência ocidental ela vai se formando não no diálogo com outras experiências de ciência, mas ela vai negando o direito de ciência dos outros povos.
Isso é muito complicado. Quando você pega, por exemplo, dos legados dados pelo mundo antigo, a filosofia, ela vem dos gregos, mas antes de chegar nos gregos, ela passa pelos egípcios, que são povos africanos, né, que sintetizaram o pensamento dos povos africanos. A matemática passou pelos egípcios, né, conceitos importantes de astrologias passou pelos egípcios. Então, antes de chegarmos à experiência europeia de ciência, o mundo tinha experimentado processos importantes de consolidação da ciência. Só que a partir do século XVI, passou-se a discutir que a única ciência válida era a ciência pensada pela Europa. E em nome dessa ciência foi cometido barbáries assim extraordinárias. Culturas foram destruídas, culturas africanas, culturas latino-americanas e culturas europeias. Né? Nesse período do século XVI ao século XIX, as mulheres tinham um papel importante na memória coletiva de seus povos. E muitas dessas mulheres foram condenadas por bruxarias. A quantidade de mulheres que foram eliminadas na Europa porque não condiziam com o conceito de ciência que se tinha na época é assustador. Eu terminei de ler um texto muito importante falando sobre a perseguição às mulheres entre o século XVI e o século XIX, e como é que se fazia o julgamento de uma mulher considerada bruxa. Eles amarravam os pés das mulheres, amarravam as mãos das mulheres e jogavam num lago. Se ela morresse, é que ela não era bruxa, mas se ela sobrevivesse, é que ela era bruxa. Quer dizer, nenhuma mulher sobreviveu a essa situação. Então, a quantidade, milhares de mulheres foram mortas, porque eram mulheres que mantinham a cultura de seus povos, né? Povos druidas, povos importantes da Europa, mas que não condiziam com a ideia da ciência que se tinha naquele momento. Quem tiver interesse, tem um livro bonito chamado As Brumas de Avalon, né? Um livro bastante bonito, são 3 livros que falam um pouco sobre a experiência das mulheres na Europa e a resistência que elas tiveram para poder sobreviver e ter as suas culturas mantidas. Outra questão importante é a ideia de cultura. Inventou-se na Europa a ideia de que a grande cultura europeia era a cultura que deveria se sobrepor às outras manifestações culturais. Ainda hoje, por exemplo, no Brasil, há pessoas que acham que uma orquestra sinfônica é mais importante do que um grupo de hip hop, né? Não entendendo que são manifestações culturais distintas, importantes, mas que devem ser respeitadas na sua diversidade. Então, supostamente, é uma cultura superior, uma cultura inferior, né? E isso ajudou a criar uma visão preconceituosa em relação às manifestações culturais dos povos que são submetidos à violência e à discriminação. Por exemplo, a cultura indígena, riquíssima, milenar, extraordinária, diversificada, com poemas, com dança, com cosmovisões, com aspectos importantes, não tem sido considerada na educação brasileira. A cultura quilombola, que é uma cultura fantástica, extraordinária, inventada no Brasil, forjada no Brasil, está fora, por exemplo, dos currículos escolares brasileiros, lamentavelmente. E a terceira questão é essa ideia da beleza, do status de beleza, do conceito de beleza que se constituiu. É o que é bonito e o que não é bonito no mundo ocidental. Isso ajudou a criar preconceitos, não apenas contra os negros, contra asiáticos, contra grupos originários da América Latina, pelo mundo afora. Criou-se um padrão de beleza, e esse padrão de beleza discrimina as pessoas que não fazem parte desse padrão de beleza. Então, essas 3 ideias do Cornel West, importantes, na nossa opinião, para o estudo que nós estamos fazendo. Conhecer que a ciência precisa incorporar todos os conceitos de ciência para poder conhecer a realidade e entender que as culturas elas são equivalentes nas manifestações de diversidade e entender que a beleza do mundo está na diversidade humana, nesse conceito que se encontra, na nossa opinião, uma ideia, uma noção importante de diversidade cultural necessária para aquilo que nós estamos vivendo hoje. Há um pensador africano chamado Attila Mbembe. Ele é de Camarões. A gente conhece Camarões graças à sua seleção de futebol, mas Camarões tem grandes pensadores, grandes artistas, artistas plásticos, grandes pensadores. Na África, de modo geral, tem, Camarões tem também em particular. E esse pensador chamado Attila Mbembe, ele é hoje uma estrela no pensamento político internacional. Ele dá aula na África do Sul, ele dá aula
em universidades norte-americanas e escreveu um livro que está fazendo muito sucesso pelo mundo afora, chamado Crítica da Razão Negra. Para nós, os mais velhos, a gente vai entender nesse livro, Crítica da Razão Negra, a crítica que ele está fazendo a um grande pensamento, um grande pensador ocidental europeu, chamado Immanuel Kant, que escreveu um texto chamado Crítica da Razão Pura. Né? Então, ele faz um contraponto ao pensamento de Kant, escrevendo a Crítica da Razão Negra. Né? Um livro extraordinário para a gente entender o que ele vai chamar de a invenção do Ocidente a partir de 3 grandes processos históricos dos últimos 500 anos. Primeiro, o processo da escravização, que mudou a realidade do mundo. Né? Foram 12,8 milhões de homens, mulheres e crianças que foram escravizadas da África para a América. Já havia um processo de escravização anterior na África, que vai do século VII ao século XV, a um processo de islamização da África, e isso impôs, lamentavelmente, também uma prática escravocrata. Então, a escravização mudou a história do mundo, a escravização no sentido mercadológico do século XVI, o colonialismo, a brutalidade contra aqueles grupos sociais que não faziam parte desse núcleo europeu, e o apartheid, a política da discriminação. Segundo Attila Mbembe, isso eu acho extraordinário, nós somos fruto dessas 3 experiências que se concretizaram nos últimos 500 anos, que é o período da supremacia da Europa sobre a humanidade. A escravização, o colonialismo e o apartheid. Uma outra pensadora norte-americana, Bell Hooks, vai mostrar que esse mundo inventado ele tem 3 características. Ele é um mundo patriarcal, onde a cultura masculina se sobrepõe a outras culturas. O Brasil hoje, segundo os dados, é o pior lugar para viver, uma mulher negra viver, é o Brasil. As mulheres brasileiras sofrem um processo brutal de violência física e de violência simbólica. Então, um mundo patriarcal, um mundo de supremacismo social, um mundo de ricos, né? Fundamentalmente um mundo para os ricos. Acho que vocês estão acompanhando na atual pandemia que nós estamos vivendo. Cerca de 14 milhões de brasileiros voltaram para o mapa da fome. Paralelamente, 11 brasileiros entraram no clube dos bilionários da revista Forbes. Então, é essa desigualdade social que é assustadora no mundo inteiro, fruto da escravização, do colonialismo, do apartheid, e o que se chama de supremacismo racial, essa ideia de que a cultura branca, a população branca, ela é mais importante do que as outras culturas. Há um dado que eu acho importante, é que nós precisamos compreender que toda a riqueza da Europa, todos os monumentos arquitetônicos da Europa, as cidades maravilhosas da Europa, Londres, Berlim, Paris, todas as grandes cidades maravilhosas da Europa, elas são fruto do saque, das violações e das misérias impostas aos povos da África, da América Latina, da Oceania e da Ásia. Isso é um dado importante que esses pensadores nos ajudam a compreender. Um exemplo importante para isso. Todos nós sabemos que hoje o Haiti é um dos mais pobres países do mundo. O Haiti é considerado o país mais pobre no hemisfério sul. Entretanto, o Haiti foi uma das mais ricas colônias francesas. O Haiti alimentou a riqueza da França nos 500 anos anteriores à Revolução Francesa. Então, quando você chega em Paris, quando você chega e vê a Torre Eiffel, você vê o Louvre, você vê, por exemplo, os grandes castelos, os palácios, as riquezas arquitetônicas de Paris, de Praga, ali tudo tem a digital da violação de direitos de povos na África, na América, na Oceania e na Ásia. Chineses, japoneses também passaram por um processo brutal de segregação e violência. Então, para nós entendermos essa ideia, eu acho que é importante, esses 2 pensadores, Attila Mbembe e Bell Hooks, nos ajudam a compreender que hoje nós somos frutos da escravização, do colonialismo, do apartheid. Isso no mundo. E não é diferente no Brasil. O Brasil também, o Brasil de hoje, pensando como Machado nos ensinou, esse homem chamado Brasil, ele foi inventado
a partir da relação e da educação que o menino Brasil teve, né? Como é que foi construído e inventada essa história do Brasil. Nos nossos estudos, nós estamos trabalhando com um dado importante para compreender o Brasil. É a chegada da família real no Brasil, né, que é em 1808. É extraordinária essa mudança que há no Brasil. O Brasil é uma colônia, de repente vira a sede, né, do Império Português. Né? E há um dado importante: chegam no Brasil em 1808 20 mil pessoas. Lisboa estava cercada pelas tropas napoleônicas, né? Napoleão estava conquistando toda a Europa naquele momento, cerca Lisboa, e quando ele vai entrar em Lisboa, inteligentemente, Dom João VI, ele foge para o Brasil com auxílio da esquadra inglesa e traz para o Brasil 20 mil pessoas. É uma experiência única na história da colonização. Nenhuma colônia recebeu tantos chefes administradores do império como o Brasil recebeu em 1808. Né? Imaginem vocês 20 mil pessoas chegando da Europa no Brasil no século XIX, né? No Rio de Janeiro, que era uma cidade com todas as características de uma cidade colônia na América Latina. Né? Concentração de pessoas, baixa infraestrutura, problemas sanitários seríssimos, e era uma colônia como outras colônias pelo mundo afora. Quando eles chegam no Brasil, eles mudam o Brasil. Né? O Estado brasileiro ele passa a ser modificado. Né? Por isso que nós chamamos de invenção do Brasil. O Brasil é inventado nesse período. E inventado a partir de uma prática que me parece muito importante, que nós estamos chamando de racismo sistêmico. O que é o racismo sistêmico? São violências físicas, tangíveis e intangíveis contra as pessoas não brancas na sociedade brasileira. Isso é o racismo. Né? A ideia preconcebida, o preconceito e a violência física. Ele é sistêmico porque ele não depende da subjetividade. Não é gostar ou não gostar, não é um preceito moral. Né? O preceito moral tem um valor importante na questão do racismo, mas não é essa a questão do racismo sistêmico. Ele é um sistema que reproduz no processo cotidiano a discriminação racial. Ele é um sistema que opera no nosso cotidiano, que vai reproduzindo as manifestações racistas. Por isso ele é sistêmico. Ele funda instituições, ele fundou no Brasil instituições, o mercado de trabalho, por isso que você tem poucos negros em cargos de direção no Brasil. O racismo fundou o mercado de trabalho nessas características. Né? Na universidade, por exemplo, que eu trabalho, nós somos menos de 3% de professores negros. Na unidade em que eu sou vice-diretor, só existem 2 negros, entre quase 100 professores. Então, o mercado de trabalho, quanto mais fora do trabalho braçal, mais branco ele é, né? É assim que a gente tem visto no Brasil. O ensino superior, apesar da população negra ser majoritária, o ensino superior, o ensino de qualidade, tem pouquíssimos negros. Né? As cidades elas foram divididas entre centro e periferia a partir desse momento, e a política também. Você pega o Congresso Nacional, tem mais homens no país que tem mais mulheres. Tem mais branco nos países que tem mais negros. Tem mais ricos no país que tem mais pobre. Então é um retrato inverso da sociedade na política. Ele funda instituições, ele estrutura as instituições, ele vai repetindo esse mecanismo de subordinação. A gente faz uma coisa chamada o teste do pescoço. Você entra no ambiente, você olha de um lado, olha de outro, olha para trás. Você não vai ver negros dependendo do ambiente que você está. Da escola que você está, no condomínio que você está, no restaurante que você está, no shopping que você está. É o que mostra esse processo de segregação estrutural na sociedade brasileira. E ele vai replicando no dia a dia nesses espaços, no mercado de trabalho, no ensino, nas cidades, na política, o preconceito, a discriminação e o racismo. Isso é que é o racismo sistêmico. É por isso que ele deve ser compreendido para ser superado. Ele está no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas ações. E por isso é um processo que tem que ser desmontado. Né? Como o machismo está no nosso dia a dia. Nós precisamos ser educados para superar o machismo.
A mesma coisa o racismo, nós precisamos ser educados para superar o racismo. Ele faz parte do nosso dia a dia. Então, a partir de 1808, tem a invenção desse país chamado Brasil, né? E ele vai nos dando assim, uma ideia de como é que se dá esse processo. Vocês devem estar estudando agora, no século XIX provavelmente, um fenômeno que existiu no mundo chamado racismo científico. Um grupo de pesquisadores europeus passaram a advogar a ideia da superioridade biológica do europeu em relação aos outros povos. Isso ajudou a desenhar o Brasil, né? No século XIX, o Brasil tem a ideia do racismo científico, a sua política se baseia no racismo científico, de eugenia, de melhoramento racial, né? Darwinismo social, de que os mais capacitados sobreviveriam, de branqueamento da população brasileira, por isso que tem uma política massiva de imigração entre 1870 e 1930. Até a década de 10 eram proibidos de entrar no Brasil povos que não fossem europeus, então negros, mesmo livres, eram proibidos de entrar no Brasil. Asiáticos, só foi permitido o ingresso de asiáticos no Brasil a partir de 1910, então era uma política de branqueamento do Brasil e de supremacismo racial. Eu peguei 5 pontos rápidos para a gente apresentar e avançar no nosso debate, na nossa discussão. O racismo, tal como nós conhecemos no Brasil, ele funda as instituições de coerção e persuasão. O que são instituições de coerção? É o exército, a polícia, esses mecanismos de Estado são mecanismos de coerção. Ele é fundado pelo racismo. E persuasão, a educação, a cultura, a mídia também são fundadas nesse período. Então é fundado em 1808, com a chegada da família real, a imprensa, e é fundada a Polícia Militar. A Polícia Militar ela é fundada para ser, no modelo francês, eles copiaram o modelo francês, um grupo armado para defender os direitos dos mais ricos. Era essa a ideia, que se preserva ainda hoje, lamentavelmente. Eu faço parte de uma comissão que está revendo as práticas de abordagem da Polícia Militar em São Paulo, uma comissão feita pela ouvidoria, eu represento a universidade, e a gente está tentando mudar essa realidade, né? Porque a polícia é para mais negros do que brancos, por exemplo, nas suas abordagens do dia a dia. Então, isso surgiu nesse período, a Polícia Militar e a imprensa. Há um processo de encarceramento em massa no Brasil a partir de 1850, quando surgem os presídios no Brasil e os hospícios, né? As primeiras pessoas que são encarceradas nesse espaço são pessoas negras, mais tarde passam a ser mulheres. Tem um trabalho maravilhoso de uma jornalista chamada Daniela Arbex, que ela fala sobre o processo da política dos hospícios no Brasil no século XX. Então, os documentos mostram que as mulheres foram mandadas por hospício porque o marido queria casar com outra mulher. Então, ele internava compulsoriamente a mulher. Olha que coisa maluca, né? Jovens que engravidavam eram colocadas no hospício, uma coisa assustadora a história dos hospícios no Brasil, né? Funda o ensino. 2 faculdades são importantes para conhecer o Brasil, uma de 1808, que é a Faculdade de Medicina, é fundada no Brasil, em Salvador e no Rio de Janeiro. É ela que dá a base à ideia do racismo científico. Dessas faculdades saem pessoas que vão estruturar o pensamento racista no Brasil. João Batista de Lacerda, Nina Rodrigues, Renato Kell, que são pessoas que vão estruturar o racismo no Brasil. São fundadas as faculdades de Direito no Recife, em São Paulo, em 1827. A Faculdade do Largo de São Francisco é parte dessa experiência, de 1827. Né? Você passa a ter um processo de segregação na cidade. Vocês são de São Paulo, né? As cidades todas elas tinham o Pelourinho, a área da escravização, o cemitério dos pretos, o cemitério dos brancos, uma igreja e assim sucessivamente. Em São Paulo, esse espaço é o espaço do centro de São Paulo, da Praça da Sé. Ali naquela região tem o Pelourinho, ali naquela região tem o cemitério dos escravizados, ali naquela região tem onde era a senzala, naquela região. Foi sendo apagada, mas existe ainda naquela região. O Pelourinho fica próximo ali da Estação Liberdade do metrô, né? Que é chamada Estação Liberdade porque era onde a concentração da população negra era maior e quando eles começam a lutar pela liberdade.
Ela é liberdade fundamentalmente em função da luta política da população negra no século XIX e no século XX. Né? Foi apagada essa ideia. Mas uma coisa que é importante para nós que estamos estudando é que também se inventou no século XIX um jeito de contar a história do Brasil. Em 1838 foi fundado no Brasil o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que era para poder manter a memória do reino português no Brasil. Então montaram esse instituto no Rio de Janeiro, um prédio maravilhoso e tal. Mas o que acontece? Em 1846, esse instituto ele cria um concurso público, concurso Como Contar a História do Brasil. Né? E quem ganha é um alemão naturalista que passou pelo Brasil, mas nessa época já morava na Alemanha, que é o Karl von Martius. Ele ganha esse concurso, escreveu uma dissertação, e segundo essa dissertação, para contar a história do Brasil, você tinha que contar a partir de uma metáfora, do encontro dos três rios, um rio português, um rio indígena e um rio africano. É daí que nasce essa ideia das três raças que se encontram de forma harmoniosa no Brasil e cria a fabulação da democracia racial no Brasil, onde supostamente as pessoas viviam para além do racismo. Então, essa invenção do Brasil no século XIX, com a chegada da família real, é o menino do homem Brasil hoje. É nesse século XIX que nós temos que nos debruçar para conhecer os mecanismos de fundar uma sociedade tão desigual quanto a brasileira. Uma sociedade que mais viola os direitos de mulheres no mundo, de gays, lésbicas, de trans, de negros, de pobre. Né? Uma sociedade que precisa se educar numa política da paz, numa política da diversidade. Eu trouxe um outro escritor para a gente poder compreender o que esse homem Brasil fundou. Essa é uma foto do grande escritor. Professor, só um minutinho, não, só um minutinho. Depois nós vamos deixar um espaço, porque só para organizar a sua fala, eles entram, né, a partir de 10 para as 10, eles entram num recreio para mudança depois de aula, né? Tá Só bom. para nós organizarmos a sua fala, porque eles têm algumas perguntas também, né? Estão ansiosos para fazer algumas perguntas. Tá? Eu vou fazer o Só seguinte, eu vou passar essa parte mais rápida, mas não vai perder nada que vai ficar à disposição de vocês, eu posso voltar em outro momento, tá? Só para você também se organizar. Tá bom, obrigado, professor. Lima Barreto foi um grande escritor brasileiro, que viveu na década de 10, e ele construiu essa ideia. Né? O homem Brasil, no Brasil, o negro é avaliado a priori e o branco a posteriori. O que ele quer dizer com isso? As pessoas negras, antes de fazer qualquer coisa, elas estão sendo julgadas, avaliadas. E as pessoas brancas são julgadas pelos seus méritos. Essa é a natureza do racismo, segundo Lima Barreto. Né? Antes de conhecer, eu vejo uma pessoa negra, eu já sei tudo sobre ela. Já sei tudo sobre ela. Já tenho preconceito, já sei o que ela pode fazer ou não fazer. Né? Mas as pessoas brancas são julgadas pelo seu mérito. Né? Essa é a deformação que nós temos no país chamado Brasil. Né? E para poder superar, nós temos que lidar com isso. Né? Por algumas questões importantes. Esse quadro é o quadro chamado Redenção de Cã, que foi pintado em 1895, e ele é a história racial brasileira. Era o ideal que se tinha no Brasil naquele momento. Você vê à esquerda, na minha tela, não sei como está na tela de vocês, uma mulher negra em pé, olhando para o céu e supostamente rezando, uma mulher escravizada. Ao lado dela tem uma mulher parda, filha dessa mulher negra, supostamente de um relacionamento interracial, supostamente a partir de uma violência cometida contra essa mulher negra, porque não era legal casamentos interraciais na época. Do lado direito tem um homem branco, de perfil ibérico, que é pai, com essa mulher parda, dessa criança branca que está no colo dela. Esse era o ideal que se tinha para o Brasil. Embranquecer o Brasil. Embranquecer o Brasil a partir da chegada da população que vai chegar entre 1870 e 1930. Então, você tem no Brasil um processo de faxina étnica, de eliminação da população negra, uma política de cotas de imigração racial, de 3 milhões de portugueses, espanhóis,
italianos que entram no Brasil de 1870 a 1930. Há um projeto de embranquecimento do Brasil, a ideia é que o Brasil fosse branco, totalmente branco. Em 2011, né, tem um pensador chamado João Batista de Lacerda que ele queria que o Brasil fosse totalmente branco em 2011, né, quer dizer, uma previsão que falhou redondamente, né, uma população que é majoritariamente negra. Cotas raciais de ingresso no mercado de trabalho para a população branca nesse período, cotas raciais de acesso à educação para a população branca nesse período, cotas raciais de acesso ao território e cotas raciais na política. Chegando ao Brasil, que é hoje um país de um sistema de privilégios de 1% de bilionários, uma classe média da qual nós todos fazemos parte, 19%, e 80% de trabalhadores, de batalhadores na sociedade brasileira. É o país que nós temos fruto dessa realidade, né? Como é que a gente muda isso? Você tem 56% da população que é parda e preta, e ela está ausente no mercado de trabalho, ausente na distribuição de renda e moradia com dignidade, ausente na educação. Ela é fruto de um processo de uma violência brutal contra essa população. No Brasil, a cada 23 minutos morre um jovem negro. Então, até o final do nosso encontro de hoje, pelo menos 2 jovens negros terão morrido no Brasil. E tem uma baixa representação política. Como é que você muda isso? A partir das ações de política afirmativa. É necessário, como foi no mundo inteiro, em especial depois da Segunda Guerra Mundial, ter políticas públicas de ação afirmativas para superar a desigualdade, para que 56% da população brasileira possa, de fato, ter acesso à dignidade, né? É o que tem dito a música. Esses são os Racionais MC, um grupo que surge nos anos 80, um fenômeno cultural importante. Na época, eles produziram um livro, um CD, e vendiam esse CD, mais de 1 milhão de cópias vendidas, né? Os jovens negros não querem mais continuar vivendo nas condições de violência que seus pais viveram, né? Essa é a mensagem que os Racionais MC trazem para o Brasil. Essa é uma filósofa chamada Sueli Carneiro, importante filósofa brasileira, que tem mostrado que o ser que mais sofre violência no Brasil é a mulher negra, e é o maior contingente humano no Brasil. A mulher negra representa de 27% a 30% da sociedade brasileira, entre 54 a 60 milhões de pessoas, e é o ser mais pobre, mais violentado. As mulheres negras não querem continuar vivendo como viveram suas mães, suas avós, suas bisavós. Sobra para nós uma alternativa e eu encerro para a gente poder ter um bate-papo. Que país nós queremos? Né? Que país nós queremos construir a partir da constatação desses dados? Esse é o professor Milton Santos, um geógrafo importante, ficou exilado no Brasil nos anos 60, voltou depois nos anos 90, é considerado um dos mais importantes intelectuais brasileiros, né? Ganhou um prêmio equivalente ao Nobel da Geografia, um dos mais citados, um dos mais conhecidos intelectuais brasileiros. Ele vai dizer que nós temos no Brasil um Brasil que tem profundas contradições. Ele tem perversidades, fabulações e possibilidades. Eu encerro perguntando isso: que Brasil nós queremos? Que Brasil os jovens brasileiros querem hoje? Né? O Brasil da perversidade, da violência racial, da violência social, da violência contra mulheres, contra pobres, contra gays, contra lésbica, contra trans, né? É esse Brasil que nós queremos, da perversidade, de 1% se beneficiar de toda a riqueza do Brasil? Que Brasil que nós queremos? O Brasil das fabulações, em que a gente vive numa cápsula de classe média e não compreendemos o que acontece na periferia do país, do ponto de vista político, econômico, social, né? Só temos contato com essa periferia a partir dos empregados domésticos que trabalham na nossa casa, né? Que nos servem. É esse país que nós queremos, né? Ou que país nós queremos da possibilidade de a gente compreender que a superação disso, dessas assimetrias, é responsabilidade de todos nós e que nós temos um papel a cumprir, né? E esse papel significa a defesa do Estado democrático de direito, a defesa das políticas públicas e o enfrentamento corajoso das violências que marcam a carne do homem Brasil, inventado quando ele era um menino. A violência do racismo, da misoginia,
da segregação, da brutalidade. Nós precisamos juntos pensar um Brasil diferente. A questão da superação do preconceito, da discriminação e o racismo não é um problema de pretos e pretas, é um problema da sociedade brasileira, na nossa opinião. Então, nós queremos um país possível, de possibilidade, de paz, superação das assimetrias, e um país que seja digno do homem Brasil, porque o menino Brasil precisa ser educado dentro de uma nova perspectiva, numa política de paz e numa política de diversidade. É isso que eu queria mostrar para vocês e fico à disposição para a gente ir conversando, tá bom? Perfeito, professor, perfeito, perfeito, viu? Obrigada. Perfeito. Vamos lá, então, Parabéns. Vamos dar uma... Então, turminha. Vamos fazer algumas perguntas, né, Paty? Isso. Vou começar um grupo do 8º e um grupo do 9º, tá bom? Para a gente conseguir balancear aí, tá bom? Isso. Então, o grupo 1 do 8º, Lara, Lívia, Guilherme Chamboiúdi e Henrique, vocês podem fazer a pergunta de vocês, por favor. Oi, calma aí. Você falou Guilherme, no vídeo... você gosta do Neymar, Guilherme? Claro, com certeza, né? Mas hoje eu vou torcer contra ele, que eu gosto do Manchester City. Ah, não. Vou porque eu gosto muito do Guardiola. Diga lá, Guilherme. Tá. Você falou no vídeo que você parou de estudar nos 10 anos e voltou a estudar nos 17, certo? Isso. Tá. Guilherme, eu comecei a trabalhar muito jovem. Comecei a trabalhar com 10 anos e depois só voltei a estudar com 17 anos. Qual foi a maior motivação para você voltar a estudar e conquistar tudo que você tem hoje? Na verdade, assim, eu acho que a grande motivação foi minha mãe, Guilherme. Minha mãe era empregada doméstica, trabalhou até os 70 anos de idade como empregada doméstica. Ela foi boia fria em Minas Gerais, foi trabalhadora têxtil em São Paulo e depois terminou a vida como empregada doméstica. Foi minha mãe a grande motivação. Eu tive uma convivência muito curta com meu pai. Meu pai, ele passa parte dos anos 60 preso. Ele estava preso num presídio no interior de São Paulo. E meu pai é assassinado em 1970. E minha mãe cuidou de 2 meninos sozinho como empregada doméstica. Então a grande motivação foi minha mãe, uma mulher digna, uma mulher corajosa, uma mulher que enfrentou todas as adversidades com grande categoria, com grande classe, né? Foi a grande motivação. Eu comecei a trabalhar numa fábrica na Zona Leste de São Paulo e ali aconteceu um grande fenômeno importante na minha vida. Eu conheci a Organização Social de Jovens, eu fiz parte de uma torcida na época, foi a primeira organização de jovens que eu fiz parte, que era a torcida chamada Até a Morte, uma torcida do Corinthians, né, que foi importante para mim. Conheci a política na fábrica, entendi como que era o processo da política. Eu estava muito ligado ao universo cultural que eu faço parte, que é a tradição iorubá, sou fortemente ligado a essa tradição iorubá. Conheço a escola de samba, Grêmio Recreativo e Cultural, Escola de Samba Vai-Vai, então tudo isso motivou. Mas acho que a grande motivação foi minha mãe e a necessidade de lutar contra as injustiças sociais, né? Foi isso. Muito bem. Obrigado. Vamos lá, então, agora, 9º ano. Obrigada, professor. Guilherme. Vamos lá, Ana Beatriz, Henrique, Natasha, Laura e o Marco Peracini. A pergunta do grupo de vocês, queridos. Oi, Paty. A nossa pergunta é, de início, qual foi a sua primeira ideia de carreira? Você tinha alguma coisa em mente ou você sempre quis ser escritor? Ou jornalista? Eu queria, no começo, ser jogador de futebol. Eu comecei a jogar bola muito cedo na Vila Mazei, né? Tinha um time lá pequeno. E eu nunca fui um bom jogador, mas marcava muito gol. Marcava muito gol, muito gol. Tinha um senhor na Vila Mazei chamado Seu Gentil, que era sapateiro. Então ele fez um esforço grande para nos tirar da rua. Então tinha um time de futebol. A gente se reunia para jogar bola. Eu queria ser jogador de futebol. Fiz algumas peneirinhas, fui reprovado em todas, né? No Juventus, na peneira da Portuguesa dos Esportes, eu fui reprovado em todos. Eu realmente não era um bom jogador. Depois eu fiquei no cursinho, quando eu voltei, eu fiquei apaixonado pela história. Tanto é que quando eu prestei vestibular, eu fiz cursinho na Poli,
que era um cursinho que era ali na estação Tiradentes do metrô. E eu prestei vestibular para História na USP e para jornalismo na PUC. Acabei ficando na PUC por uma questão política, mas tentei trabalhar com os dois cursos, né? Então, História foi um curso que eu fiquei apaixonado, e atualmente eu tenho esperança de fazer isso. Esse ano eu faço 62 anos, mas ainda eu quero fazer um curso de design ou arquitetura, que é um curso que eu acho fantástico para entender a estrutura da cidade e tal. Então eu vou deixar passar um tempo maior. Quando eu estiver mais próximo para me aposentar, eu vou fazer um curso ou de design ou de arquitetura, que são cursos que eu sou apaixonado. Muito bom. Muito obrigada. Vamos lá, então. Grupo do João, do Dante, da Lia, Júlia e Sofia, 8º ano. Qual a pergunta de vocês? Oi, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta assim. Você falou sobre o racismo e tal, que infelizmente ainda ocorre, às vezes, né, um pouco não, né, bem grande ainda. Eu queria perguntar o que você acha sobre as pessoas que pensam do racismo inverso. Muito boa pergunta, Dante. Muito boa pergunta. Como o seu homônimo, né, é sempre inteligente, pensando coisas inteligentes. É o seguinte, Dante, tem uma discussão que nós temos feito, né? O racismo, ele é uma forma de poder político. O racismo, ele impõe aos grupos sociais um poder político. Por exemplo, um poder político material e imaterial. Foi assim em relação aos indígenas. Os ingleses, quando chegam na China, é assim, né? Eles impõem uma brutalidade, uma violência. Os americanos, quando chegam no Japão, é assim. Os ingleses, quando chegam na Austrália, é assim, né? Onde chega a população que se privilegia do racismo, ele implica uma violência racial, ele implica um poder político, físico e simbólico, né? Isso é impossível à população em condições de subalternidade. Por exemplo, a população nativa da Austrália, ela não tem poder político sobre a população branca, que impõe a ela o racismo. No Brasil também não. Então, na nossa opinião, é uma contradição lógica, né, você pensar no racismo reverso, né? Você só conseguiria ter o racismo reverso se 56% da população que é discriminada no Brasil tivesse o poder político, econômico, social e cultural. Mas isso não acontece, né? Isso você não tem esse exercício no Brasil. E mais sério no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, a população negra é 13%. Na Europa, dependendo do país, na França um pouco mais, na Inglaterra um pouco menos, na Alemanha menos ainda, mas a população negra ela tem 3, 4, 5, 10% da população. Na Inglaterra um pouco mais, por conta da população negra que vai do Caribe, né? Mas nesses países, essa população que é discriminada, ela é minoria. O Brasil é o único país em que ele exerce a brutalidade da discriminação racial sobre a maioria da população. É por isso que é mais difícil você lidar com isso. Para a gente ter no Brasil um racismo reverso, a população negra deveria ter acesso exclusivo ao capital econômico, ao capital cultural, ao capital social e ao capital político. E, a partir daí, impor a sua lógica. E isso é impossível de acontecer. Nós achamos que é uma contradição lógica pensar no racismo reverso. No século XIX, chamavam isso de ideologia. É uma observação que é o contrário da realidade, né? No nosso ponto de vista, hoje, é uma contradição lógica impossível de ser realizada, porque nós não temos essas condições da população negra se impor econômica, política, social e culturalmente na sociedade brasileira. Seria a mesma coisa de você pensar na misoginia reversa, né? De que as mulheres iriam se vingar dos homens, sendo que elas não têm o poder político para fazer isso, né? Seria uma contradição lógica, porque o racismo ele implica poder político, poder econômico, poder social, de vida e morte sobre aquela pessoa que você subordina. E isso não acontece em nenhuma possibilidade chamada racismo reverso. Muito obrigada. Vamos lá. O grupo do Bruno, do Vitor, da Camila, do Marco Velasquez e da Maria Júlia. Quem vai perguntar? Oi, Paty. Olá, Juarez, bom dia.
Você teve, aliás, ainda tem algum ídolo que você se baseou para poder fazer essa carreira? Eu tenho, assim, vários ídolos. A primeira, assim, foi minha mãe, que foi muito importante, muito importante. Cara, assim, minha mãe é extraordinária, né? Hoje eu tenho vários ídolos. A minha esposa, meu ídolo. Uma mulher de coragem, determinação, militante, pedagoga, e a Lorixá, uma mulher extraordinária. Minha filha, Boladia, o nome da minha filha, eu fico olhando a coragem que ela tem de enfrentar as adversidades, e acho fantástica, né? No ponto de vista do jornalismo, eu sempre gostei do trabalho do texto do Machado de Assis e do Lima Barreto, gosto muito, né? Gosto dessas mulheres negras poderosas, né? Eu fico impressionado. Desde no Brasil, né, nós temos mulheres extraordinárias, a Sueli Carneiro, por exemplo, acho que é uma mulher extraordinária, né? A Viola, por exemplo, né, gosto da postura, do comportamento dela, acho fantástico, né? Gosto do comportamento dos jovens esportistas negros, né? Gosto muito, muito gostava do Eto'o, né? Gosto hoje muito do LeBron James, né? Gosto das pessoas que estão fazendo coisas importantes, né? Tem uma tenista afro-nipônica, né, que está se despontando como um grande jogadora de tênis. Gosto da posição dela, da luta contra o racismo. Então, eu tenho muitas pessoas que eu me espelho, né, que são pessoas que eu acho que têm tentado construir um mundo diferente, né, uma situação diferente, né? Então, gosto dessas pessoas. Tenho muitos heróis, tenho pessoas que eu gosto muito, mas são heróis de carne e osso, que sangram, que choram, que gostam de poesia, que ganham e perdem, mas não desistem. Esses heróis que eu gosto. Perfeito. Obrigada. Obrigado. Vamos lá. O grupo do 8º ano do Carlos, do Henrique, da Luísa, Rangel e Tiago, a pergunta de vocês. Bom, eu vou falar, então. Ninguém fala? Por favor, Carlos. Bom dia. Bom, Carlos, prazer em conhecê-lo. Prazer todo meu. Nós Parece queremos o sobrinho saber, que eu tenho, a cara do meu sobrinho. o que nós podemos fazer para que as pessoas entendam a importância do legado africano. Eu acho que é discutir, Carlos, apresentá-lo, né? Nos anos 60 teve uma coisa muito legal. Começou a se dar conta nos anos 60 que as pessoas não conheciam a história da África. Aí um grupo de 50 pesquisadores se juntou na Unesco, que é esse braço cultural e científico da Organização das Nações Unidas, e começou a produzir a história geral da África. Foram 7 livros iniciais, muito fantásticos. Os livros falam desde a pré-história da África. O primeiro livro é sobre metodologia, são livros enormes, com 800 páginas cada um desses livros. Na época, papel bíblia, né? Agora eles estão todos digitais. Começa com a metodologia, a importância da oralidade, a importância da compreensão dos complexos culturais africanos, né? Passa por toda a história da África, e agora está sendo produzido o 8º livro. A coordenação é do professor Silvério, que é um professor aqui da Universidade Federal de São Carlos. Antes da pandemia, teve uma última reunião em Londres para poder organizar esses textos, e ele deve ser produzido, espero, ainda esse ano. Então, uma coisa que a gente pode fazer é divulgar a importância desse legado africano, né? Importantíssimo isso. Por exemplo, pouquíssimas pessoas se dão conta de que, de fato, o legado ocidental que nós temos, ele provém do Egito, né? A filosofia clássica, por exemplo, foi preservada na África, não na Europa, né? O acesso que os gregos tiveram à matemática, aos rudimentos de ciência, se deram no contato que eles tiveram com os egípcios, né? Então, esse dado é importante, né? É por isso que nós procuramos, Carlos, mostrar para vocês essa linha histórica de tempo. A história da humanidade não se resume aos 500 anos do supremacismo europeu no mundo. Você tem, por exemplo, legados africanos extremamente importantes. Há uma coisa, por exemplo, que pouco pessoas sabem. A primeira universidade, ela não surge na Europa. As universidades do século XI e XII na Europa,
elas são imitações da primeira universidade que surge na África. A primeira universidade, com essas características. Um grupo de pessoas que se dedica a estudar determinados conceitos, ideias, para poder difundi-las a partir dos pressupostos científicos da época. Essa universidade surge na África do Norte. Então, acho que é importante mostrar isso para dizer que a situação que a população negra viveu nesses últimos 500 anos ela é episódica, ela é uma fração da história. Então, acho que é uma forma legal de você lidar com isso, né? Mostrando os talentos negros na matemática, na ciência, na dança, nas artes plásticas, na universidade, no esporte, né? Eu acho isso muito importante. Acho que isso ajuda a valorizar as pessoas que querem superar essa situação. Então, acho que uma forma da gente poder fazer o enfrentamento, primeiro, é compreender o que é a discriminação, o preconceito e o racismo, e segundo, mostrar o que é que as pessoas estão fazendo pelo mundo afora para poder mudar essa realidade de violência contra a população negra. Então, eu acho que esse é o melhor caminho, né? A ciência, a cultura, a poesia, a música, a dança, as artes plásticas são fundamentais. Por exemplo, não é legal a gente saber que o mais importante, na minha opinião e da grande maioria dos pesquisadores, mais importante escritor brasileiro é um homem negro, Machado de Assis? Não é importante para nós saber que o primeiro arquiteto que fez uma estrutura geodésica no Brasil é um homem negro, Tebas, que fez a estrutura geodésica da Catedral de São Paulo? Né? Não é importante para nós sabermos que jovens negros hoje constroem uma cultura extraordinária, Emicida, Racionais MC, pensando coisas diferentes, projetos diferentes. Né? Não é importante saber que hoje a mais lida escritora brasileira é uma mulher negra? Né? Você pega lá na Amazon os 10 primeiros livros, você vai ver livros lá de escritores e escritoras negras, jovens escritores e escritoras negras. Né? Então, acho que isso é importante. Né? No mês passado, esse mês, morreu um grande bailarino, coreógrafo, curador, né? Ismael Ivo, extraordinário. Ele nasceu na Zona Leste de São Paulo, na Vila Prudente. Começou a mostrar sua dança na escola de samba Vai-Vai, que fica ali no Bexiga, ali na Bela Vista. De lá ele foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos foi para a Europa e voltou ao Brasil. É o mais importante nome do Brasil nas artes plásticas, nas artes brasileiras. Né? Então, não é importante a gente ter isso? Não, acho que é importante. O ano que vem nós temos a Semana de 22, né? 100 anos da Semana de 22, né? Acho que é importante mostrar o legado que a população negra trouxe a isso. Por exemplo, Mário de Andrade é um homem negro. Quem discute a negritude de Mário de Andrade? O trabalho que ele fez, o posicionamento, o comportamento que ele fez. Então, acho que é importante para a gente lembrar que, e a gente tem discutido isso na historiografia, né? Nós não somos e nunca fomos escravos. Nós fomos escravizados num determinado momento da história. Mas o que nós somos é homens e mulheres negras, seres humanos, corajosos, que enfrentaram a mais brutal barbárie, que era a escravização, e enfrentamos hoje uma brutal barbárie, que é o racismo. Isso que nós somos, seres humanos. Então, fazer isso a todo momento, acho que é fundamental. É assim que acho que a gente vai educar a sociedade brasileira para um país diferente. Perfeito, obrigado. Carlos, você tem mais uma questão, não tem, a respeito do museu, que você queria perguntar para ele? Fica à vontade. O que o senhor acha de não ter um museu da escravidão no Brasil? Eu acho uma perda fantástica para a história brasileira. Você viu que nos Estados Unidos agora, eles fizeram o Museu Afro-Brasileiro, afro-americano, maravilhoso. Né? Maravilhoso. Né? Os negros milionários e bilionários norte-americanos se juntaram para fazer esse museu, e quem visitou, eu ainda não tive a oportunidade de visitar, fica em Chicago, né, mas pretendo visitá-lo, obviamente. É maravilhoso, porque ele mostra que os Estados Unidos não seriam os Estados Unidos sem a presença negra. Nós temos um museu aí no Ibirapuera, que é o Museu Afro-Brasileiro, mas ele é muito tímido. Ele tem poucas peças, todo ele é um esforço quase de um curador
único, que é o Emanuel Araújo, artista e curador Emanuel Araújo, que juntou peças do seu acervo pessoal para montar esse museu. Mas acho imprescindível no Brasil, eu chamaria até não de um museu da escravidão, eu chamaria um museu da trajetória negra no Brasil. Por exemplo, os negros eles trouxeram para o Brasil a grande cultura, agricultura. Nós não tínhamos isso na Europa. Portugal é um país muito pequeno, né, não tinha essa produção agrícola que os negros trouxeram para o Brasil e a tecnologia para isso, de irrigação, né, de fertilização e de controle. Os negros trouxeram para o Brasil a tecnologia da mineração, né? Por isso que o Brasil hoje é um país extraordinário na política e tecnologia da mineração. Engenharias que tratam com esse tema é importante. Os negros fundiram o ferro no Brasil antes dos Estados Unidos, antes da Europa. Né? Era proibido fundir ferro num determinado momento no Brasil. Os negros trouxeram uma forma diferente de organização política social brasileira a partir do quilombo. Né? O negro trouxe para a sociedade brasileira uma visão de mundo diferente. Eu gosto de dizer que nós temos que criar a cultura da capoeira, né, da episteme da capoeira, né, entender o mundo e se mover de acordo com o mundo. Né. O negro trouxe para o Brasil um extraordinário senso de criatividade. Né. O Brasil não seria o Brasil sem a população negra. Não seria... Então, acho que é importante você ter um museu da presença negra no Brasil para que as pessoas vejam o negro para além dos estigmas da cor da pele. Acho fundamental e importante. Eu espero que um dia a gente tenha condições, assim como os negros norte-americanos, de ter um museu que conte a extraordinária presença do negro na sociedade brasileira. O Brasil é o Brasil, esse país extraordinário, maravilhoso, de um povo extraordinário, maravilhoso, por conta da presença da população negra. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A matriz do Brasil ela é negro-africana, né? E aqui fundiu-se com todos esses grupos e nós somos graças à presença negra. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Então, concordo contigo. Eu espero que um dia tenhamos condições de ter um grande museu da presença negra no Brasil. Né? Não gostaria de chamar de Museu da Escravidão. Né? Eu gostaria de chamar do Museu da Presença Negra no Brasil. Né? Vamos ter um dia, eu não tenho dúvida. É inevitável. Moçada, olha que bacana, quantas informações a respeito do legado, né, que o professor Juarez está nos dando. Aproveitem esse momento, anotem, né, esse exatamente é o nosso trabalho no FIC, né, é valorizar todo esse legado africano, certo? Ok? Vamos lá, então, que agora eu quero pedir para o último grupo do 8º ano, faltam mais 3, tá bom? A Marina Murila, o grupo da Marina Murila, do Caio, da Olívia, da Cacá e da Rafaela. Quem vai fazer a pergunta? Senhor Paty, primeiramente a gente queria te agradecer pela palestra e agradecer também a escola por estar proporcionando essa oportunidade. Obrigada, Marina. Obrigado, Marina. E a nossa pergunta é se você já se sentiu cansado ou desmotivado durante sua luta contra o preconceito e se alguma vez você pensou em parar ou desistir de lutar tão ativamente quanto você luta hoje. Seria mentira dizer que não cansa. Mentira dizer que não cansa, né? Tem uma coisa assim muito difícil, Marina, né? Você ter que todos os dias afirmar sua humanidade. É cansativo. Né? Da hora que a gente levanta até a hora que a gente dorme é cansativo. Né? Não existe nenhum negro que não tenha sofrido violência racial no Brasil. Não existe. Ou ele está totalmente alienado e não percebe isso, né? Ou ele cria uma blindagem para poder não sofrer, né? Que é um sofrimento permanente. Então, há momentos assim que é cansativo, há momentos, por exemplo, eu vejo minha filha nesse enfrentamento racial, né? Passou por todos os processos. Primeiro foi o nome dela é Boladi, que é a contração de um poema iorubá, que diz aquela que despertou com honra. Então, primeiro foi o nome. Né? Bolage, Boladi, Bolachinha, tal, e ela com muita firmeza, muito jovem fazendo isso. Depois o cabelo, né? Muito jovem, ela deixou o cabelo enorme. Eu lembro quando ela chegou aqui em Bauru, vinda de São Paulo, todo mundo olhava, né? Que ainda hoje ela tem um cabelão, né? Ela usa o cabelo do jeito que ela quer.
ela cortou careca, ela pintou de loiro, ela pintou de vermelho, ela faz o que ela quer, né? Então ela foi fazendo esses enfrentamentos. Aí eu fico pensando, pô, será que eu fiz a melhor opção, eu e minha esposa, em educá-la para fazer o enfrentamento ao racismo? Né? É uma dúvida que a gente tem, que as pessoas se expõem bastante, né? As violências que a gente vai sofrendo dia a dia, na universidade, fizeram pichações e tal. Então, eu seria mentiroso dizer que não canso, né? Porque eu sou um ser humano, né? Eu sou um ser humano. Né? E seria mentiroso dizer que eu não tinha sonhado, não sonho com possibilidade da gente poder só viver, né? Sonho com isso. Mas eu entendo, e acho que a pesquisa me ajuda a compreender isso, que isso é impossível. Eu acredito que a minha geração é uma geração que vai lutar sempre, sempre. Né? Eu pretendo viver muitos anos e a minha vida vai ser caracterizada pelo enfrentamento ao racismo, eu não tenho dúvida. Para que a geração da minha filha, do Carlos, que a geração de vocês possam aí sim viver a potencialidade das condições humanas, para poder pensar em artes plásticas, em arquitetura, em literatura. Eu sonho com isso, né? Eu sei que não é fácil, né? Por exemplo, hoje as nossas alunas negras, que a gente manda pelo mundo afora para fazer intercâmbio, né? Sofrem muito, sofrem muito. Elas tinham um certo conforto na França, não tem mais. Tinha um certo conforto em Londres, não tem mais. Tinha um certo conforto na América Latina, não tem mais. Tinha um certo conforto nos Estados Unidos, não tem mais. Então, eu gostaria que a gente pudesse viver num mundo diferente, mas para isso impõe a nossa luta, a nossa tenacidade. Né? O que eu acho legal, Marina, é que esses momentos de dúvida, de revolta, eles são pontuais. Pontuais. Porque eu durmo, levanto, tomo banho e vamos embora. Né? Mas eu, sem dúvida alguma, tem momentos que a gente pensa, né? Que dói, que tem momentos que a gente se fragiliza mesmo. Né? Mas aí eu recorro à experiência da minha mãe, da minha esposa, da minha filha e continuo seguindo. A filósofa Sueli Carneiro disse que nós, negros, vamos lutar o resto das nossas vidas. A gente tem que tentar fazer com que isso seja a forma mais confortável possível, né? Com coragem, com dignidade, com determinação. Mas tem momentos que são momentos pontuais, pequenininhos, mas eles existem, de fato existem. Né? Não sei se vocês sabem, mas eu sofri um atentado em Bauru há 2 anos, né? No Dia Nacional da Consciência Negra. Né? Aí eu fiquei pensando assim, por 60 anos, sendo esfaqueado na rua, um cara que não faz mal para ninguém, um cara que... Num breve momento, mas eu saí do hospital, né, na época um orientando meu, advogado aqui de Bauru, Maurício, era meu orientando no mestrado, chamei ele e falei, vamos para cima, vamos processar, vamos abrir boletim de ocorrência e tal. Então, enquanto eu estava sendo costurado, eu estava pensando nisso, mas quando eu saí do hospital, já saí com uma energia nova e eu acho que é assim. Né? Mas seria mentira minha dizer que não cansa. Né? Às vezes é cansativo demais. Imagina. Vamos lá, então, agora o grupo do Felipe, do Hugo, do Sacamite, do Matheus e do Vitor Lico. Bom dia, professor Joyce. Bom dia. Então, a nossa pergunta é quanto é gratificante para você sabendo onde você chegou? Assim, eu gosto de dizer o seguinte, Felipe, assim, eu acho que estou ainda na caminhada, então não cheguei ainda. Estou caminhando, né? Isso eu acho legal do legado africano. A nossa vida é um caminhar permanente, né? A gente precisa ter uma utopia para continuar andando, caminhando, é para isso que servem as utopias, né? Então não cheguei. Mas eu olho que eu nasci na Vila Mazei, em 1959, sobrevivi a uma enchente, né? Quase que fui arrastado para uma enchente, criança, bebê.
vivi num momento muito duro para jovens negros na periferia de São Paulo. Vi muitos dos meus amigos morrerem, sendo presos, né? Muito, muito difícil mesmo. Né? Mas aconteceu uma coisa legal, assim, quando eu entrei na PUC, eu fui presidente do DCE, e nós invadimos a reitoria, ocupamos a reitoria. Foi a primeira ocupação de reitoria, na época ainda da ditadura civil-militar, foi em 83, 84. Dei muita entrevista na época, e dei entrevista mas dei muitas entrevistas. Aí um dia nós estávamos no DCE, depois da ocupação, apareceu uma pessoa no DCE da PUC. Foi falar comigo, tal, ele entrou assim, não reconheci, realmente eu não reconheci. Fiquei muito abalado por isso, né? Mas era um cara muito, muito maltratado pela vida, inchado, muito difícil. Assim. Aí ele chegou, pô, Juarez, você não está me reconhecendo? Eu falei, pô, cara, desculpa, não estou reconhecendo. Tal. Aí ele falou, pô, eu sou seu amigo de infância. Nós crescemos juntos na Vila Mazem. Né? Eu saí da Vila Mazem em 1976. Minha mãe me tirou da Vila Mazem e me internou numa casa de candomblé, para que eu pudesse dar continuidade à minha vida. Mas ele falou uma coisa que eu achei legal, assim, pensei muito nisso. Ele ficou olhando assim e falou, pô, Juarez, nós estamos muito felizes e tal contigo, tal, porque você sobreviveu. Obrigado. É um sobrevivente, professor, é um sobrevivente, com certeza. Um belo representante de uma sociedade muito injusta que a gente sabe, e essa sobrevivência emociona, tem todo o direito. Sem dúvida nenhuma. Emociona, com certeza. Vamos para a última pergunta, Maria Clara. Bom dia, professor. Primeiro eu queria agradecer por compartilhar sua história com a gente, porque é inspiradora, e parabenizar pela palestra, porque é espetacular, basicamente. E partindo para a pergunta, eu gostaria de saber quando foi a primeira vez que você notou na sua vida que a sua cor de pele interferia de uma forma negativa ou perigosa de alguma maneira. Tem uma coisa assim, importante, né? Tem uma amiga minha no mestrado, Eliana, esqueci o nome dela agora, meu Deus do céu. Eliana, esqueci o nome dela. Escreveu um livro importante chamado Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Um livro importante mesmo. Minha esposa me lembrou aqui, Eliana Cavaleiro, né? Foi minha colega no mestrado. Está agora nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos. Ela vai mostrar, depois os estudos da minha mulher também, esposa também mostraram isso, que o momento da socialização é quando você encontra a questão do racismo. Né? Você protegido na sua casa, né, pelas pessoas que te amam, que te cercam e tal, você se sente protegido. Mas quando você vai para a escola, é o primeiro momento. Quando você vai para a socialização escolar, é o primeiro momento. A primeira vez que eu senti foi no parquinho, né, parquinho infantil na zona norte de São Paulo. Né? Minha mãe empregada e me deixava lá e ir embora, tal. Então eu não levava, não tinha lanche escolar na época, eu não levava lanche escolar. E uma professora escolheu um garoto para trazer lanche para mim, né? E foi o primeiro momento, né? E a partir daí despertou uma ideia de ficar observando isso, né? É por isso que eu acho que é um pouco cansativo aquilo que eu estava falando com a Marina, né? Porque você passa a observar coisas, né? Você tem, por exemplo, as pessoas que mudam de calçada, as pessoas que seguram a bolsa, né? Por exemplo, você vai entrar no banco, trava a porta do banco. Então, esse momento assim, foi um momento que despertou em mim a preocupação de observar essas manifestações. Né? E de lá para cá eu tenho observado muito isso, bastante. Né? Tem um pensador caribenho, Franz Fanon, um médico psiquiatra, que ele diz que
o racismo ele é cruel porque ele nos desumaniza. Mas é importante observá-lo para você se reumanizar. É importante isso, né? Ele adoece quem sofre o racismo e adoece quem se beneficia do racismo. Então, quando você tem essa compreensão, aí fica mais fácil você lidar com isso, né? Que você vive numa sociedade doente pelo racismo. Mas o primeiro momento era muito criança no parquinho, né? E hoje a gente vê isso também, né, na escola, né? As crianças, quando vão para a escola, por qualquer razão, normalmente é o cabelo, a aparência física, mas foi no parquinho. Por isso que eu acho que a educação é importante. Porque o Nelson Mandela fala uma frase linda: se nós somos educados a odiar, nós podemos ser educados também a amar. Então, a escola acho que é um espaço importante para você desmontar isso, né? Para você desarticular isso, para você lidar com isso. Eu acho que isso é fundamental. E o nosso objetivo, professor, fazendo um gancho com o que você está falando, que eu acho que é o papel da escola, é por isso que estamos aqui, e para lhe agradecer, é justamente isso, né? Nos tornarmos mais humanos, criarmos uma geração com um olhar mais afetivo, mais sensível, um olhar crítico e que possa fazer a diferença, porque a gente só se constitui na relação com o outro. Não é à toa que a nossa escola chama Henri Vallon, né? Quer dizer, o ser completo. Nós não somos sozinhos, a gente se constitui com o outro. Então, é por isso que as suas palavras para nós é muito importante, para que essa geração ouça, né, o quanto eles podem lutar, o quanto eles podem fazer, para que outras pessoas não venham a passar o que o senhor passou, né, ou que outras pessoas passaram. Então, é isso que nós achamos importante quando a gente pensa em projetos, em trazer pessoas com essa fala igual à sua, né, que possa ter uma transformação de pensamento, de atitudes, para um Brasil que está aí, sempre em formação, e concordo em gênero, número e grau, acho que todos nós concordamos, o Brasil é o que é por conta disso, das pessoas como o senhor que vieram, né, que estão aqui, que são a grande maioria, e quando a gente passar a olhar isso com outros olhos, a gente pode transformar, né? Então, eu acho que foi uma experiência maravilhosa. Não sei se tem mais alguns grupos, Paty, acho que não, né? Não, as perguntas já se finalizaram. Se alguém aí, alguma mãe, alguém da família, enfim, escola, quiser falar à vontade, mas eu queria deixar isso, o nosso agradecimento para o senhor, viu? Porque realmente é uma oportunidade de transformar, de ressignificar o pensamento dessa juventude que daqui a pouco está aí, né, nas universidades, na rua, e fazendo a diferença. Eu acho que o mais importante é isso, a valorização do ser humano, seja ele quem for e da forma que for, né? A nossa orientadora Selma levantou a mão, que eu acho que ela quer colocar alguma coisa. Eu quero. Bom dia, professor Juarez. Eu quero dizer que foi uma honra ouvi-lo, né, com esse conhecimento que o senhor compartilhou com a gente, foi emocionante, tocante. E respondendo a sua pergunta inicial, né, que país nós queremos, que eu tenho a dizer assim, eu quero um país com o maior número possível de pessoas com o seu conhecimento, com a sua garra, com a sua motivação, para que a gente possa realmente viver uma democracia de fato, né? É isso que eu quero. E muito, muito obrigada por ter dividido com a gente, compartilhado o seu conhecimento. E só para fechar, que bom tê-lo como vizinho, porque eu também sou aqui da Zona Norte, não sou da Vila Mazei, mas eu sou aqui de Santana. É uma honra tê-la como vizinho ilustre. Com certeza. Parabéns, professor. Com certeza. Mais alguém? Eu só queria fazer uma observação. Que eu acho que de tudo foi maravilhosa. Eu acho que foi um ensinamento realmente para as crianças. Mas o que me impactou muito foi a sua resposta para a nossa aluna Marina Murila, dizendo que o sonho seria só viver. Só viver. Eu achei isso super impactante. Não ter que fazer essa luta diária e só levantar e viver. Se isso ficar na cabeça dos nossos alunos, eu acho que
eles vão ser pessoas melhores. Parabéns. Com certeza. Que bom. Com certeza. Obrigado, professor. Que bom. Professor Juarez, realmente, Bom dia, Lourdes. eu fiquei muito, muito, muito emocionada com essa palestra. Olha que nós, né, já temos uma certa idade, já participamos de inúmeras palestras pelo mundo todo, né? Mas essa, em particular, realmente foi assim de um significado muito importante para a nossa escola, para os nossos alunos, porque realmente a gente quer que eles façam a diferença nesse Brasil. A nossa escola é uma escola voltada para o humanismo, né? Uma escola, por isso que tem, inclusive, o nome Rivalon, e a gente está percebendo os nossos alunos que estão saindo do nosso colégio, que já são casados, que têm filhos, a gente já está percebendo que eles estão fazendo diferença. Então, essa sua palestra, essa sua fala, tão significativa, mas de uma profundidade. Olha, eu vou dizer que eu era professora estadual, eu e a Rosali, nós somos mantenedoras da escola, e nós duas éramos professoras de história. E realmente, nós tivemos uma aula de história como nunca tivemos nem na universidade. Realmente foi assim, enriquecedora, brilhante, maravilhosa e emocionante. A sua história de vida é assim uma coisa linda, maravilhosa, não tem palavras, sem comentários, só para dizer que a iniciativa de ter esse projeto de africanidades foi uma iniciativa maravilhosa. Eu parabenizo os alunos, parabenizo os professores, a coordenação, toda a equipe pedagógica por terem escolhido esse tema tão importante, principalmente numa época que a gente está vivendo tão difícil. Muito obrigado, professor Juarez, pela sua sabedoria e pela forma com que abrilhantou o nosso dia. Eu não sei se a Andréia eu só gosto de lembrar que nós não somos velhos, nós somos jovens há mais tempo. Gostei. Eu não sei se só para terminar, eu não sei se a Andréia ainda está aí, porque ela estava trabalhando, mas Sou eu? Opa, está aqui, é você. Andréia, quero te agradecer. A Andréia também é formada em letras aí pela PUC, pós-doutorado em ciências da religião, trabalha com o Condé no Labor, muito amiga do professor Juarez, e que nos fez essa ponte, esse contato. Então, quero agradecer a Andréia também. Imagina. Muito obrigada, Andréia. Além de tudo, é minha prima, né? Uma prima querida, então eu tive essa oportunidade, tive essa oportunidade de ter aqui com a gente o professor Juarez. Muito obrigada, Andréia. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. É uma amiga querida. Parabéns. Eu só queria, peço desculpa a vocês, né, para a gente encerrar, terminar a história lá, né? Claro. Aí nos reconhecemos, aí fomos até o bar que tinha ali na PUC, Sujinho, e tenho certeza que a Andréia frequentou bastante. Aí tomamos uma cerveja, conversamos muito, passamos a noite conversando e tal. E logo depois soube que ele morreu, como outros amigos que eu tinha naquela turma. Então, terminando a resposta, né? Como é que eu me sinto? Assim, todas as vezes que eu dou um passo, eu olho para trás e sei que não estou sozinho. Que eu tenho responsabilidade compartilhada com outras pessoas que não tiveram condições de sobreviver. Então, acho que isso é extremamente importante, né? Eu quero agradecer ao convite. Eu acredito mesmo que muitos de vocês, meninos e meninas, serão no futuro próximo grandes pensadores, intelectuais, políticos, cientistas, e poderão ajudar a fazer a diferença no país, né? Esses são meus cachorros que estão latindo agora. Eu tenho o Timão, que o outro ia ser mosqueteiro, mas eu fui sabotado pela minha esposa e pela minha filha, e colocaram o nome de Pumba. Então eu tenho o Pumba e o Timão.
E como a televisão está ligada, não está ligada ainda, mas eles sabem que eu vou ligar para falar mal do Bolsonaro, então, quando vez que aparece o Bolsonaro, eles latem, né? Eles são contra, são anti-bolsonaristas e tal, e então ficam latindo. Então, peço desculpas pela interferência dos meus cães aqui, que são radicais, né? São radicais, assim, não quero mediação. E quero agradecer o convite, né? Porque eu acredito de fato que nós estamos vivendo um momento muito, muito difícil nesse país, né? A gente estudava a ideia da necropolítica, que é a política da morte, mas como conceito, e hoje é uma realidade, quase 400 mil mortos no Brasil, é uma coisa assustadora, né? A gente estudava o conceito de necrogoverno, que era o governo que patrocinava a morte, mas era um conceito. E hoje é uma realidade quando você vê a apologia, a ignorância, ao negacionismo, a violência, a brutalidade, ao armamentismo, a misoginia, o racismo, a LGBTfobia, né? Assustador isso, nós nunca imaginávamos que fosse ver isso no Brasil. E a gente estudava a ideia da necropolítica como um conceito, né? E hoje ela está sendo a política executada no Brasil. Então, nós vivemos um momento muito difícil, mas eu acho que a gente precisa alimentar, né, de esperança nossos projetos, nossos sonhos, né? Lembrando aquele que tem nos inspirado, aí foi no início da nossa conversa, né, Paulo Freire, e é o que eu acredito, né? Eu falo para meus alunos que eu não quero formar jornalistas, eu quero formar pessoas que pensam a necessidade de mudar a realidade política social brasileira, né? Na esperança daquilo que ele ensinou, né? A educação não muda o mundo, mas nós somos capazes de formar pessoas que irão mudar o mundo, né? Então, espero que quando vocês forem cientistas, advogados, engenheiros, arquitetos, políticos, intelectuais, vocês ajudem de fato a mudar o Brasil para que a gente possa de fato ser um país que é aquilo que a gente sonhou, né? De ser um país diferente do que lamentavelmente nós estamos enfrentando nesse momento, né? Uma crise civilizacional, né? Então, entre a civilidade e a barbárie, vamos acreditar na civilidade. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês e espero de Obrigada, fato professor. possa ter sido legal o nosso bate-papo essa Com manhã, tá bom? certeza, foi muito, muito bom. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história. Eu Que que o senhor agradeço. compartilhou com a gente. Muito obrigada. Tchau, André. Obrigada a todos. Obrigada às famílias que estão aqui. Obrigada aos professores. Muito obrigada, professor. Foi uma honra. Eu agradeço. A honra foi minha. Obrigado. Tchau, obrigado a todos. Meninas, vocês estavam... Obrigada. Parabéns. Tchau. Obrigado. Tchau, Laurinha. Tchau, tchau. Obrigada. Vamos lanchar. Tchau, obrigado pelo convite, foi um prazer. Acesso Foi um prazer. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Ascensor. Thaís, parabéns. Sensacional. Obrigada. Muito bom. É maravilhoso, uma experiência muito bacana. Eu acho que os alunos ganharam muito, viu? Obrigada. Parabéns, Thaís, pela escolha do palestrante. Realmente, ótimo. Não podia ser coisa melhor. Ainda mais agora, nesse momento que a gente está passando, foi uma aula de vida. Uma aula de vida. Ele é incrível. Incrível. Bom, agradece a Andréia depois, novamente, e daqui a pouco eu estou aí. Tá bom. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Oi, Elisete. Não estou te ouvindo, Elisete. Você quer falar alguma coisinha? Não dá para ouvir. Oi, Maju.
Tudo bem? Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns, Thaís. Daqui a pouco estou por aí. Tá bom, Lourdes. Tchau, Parabéns mesmo, viu? Olha, foi emocionante. Fiquei bem emocionada, muito bacana. Muito culto, muito culto. Pelo amor de Deus, eu li toda a biografia dele, tudo. Eu falei assim, nossa, essa palestra eu vou ter que assistir, porque o cara é muito culto, né? Ele é. Foi uma aula, para mim foi quase um mestrado. Ele é muito culto, meu Deus do céu. Mas tira o chapéu. Que bom. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.